O que é o Kubernetes? Muitas pessoas me perguntam sobre o que é o Kubernetes e às vezes não está muito claro na cabeça das pessoas o que realmente o Kubernetes faz. Bom, para a gente entender o que o Kubernetes faz, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Vem comigo. Antigamente a gente não rodava nossas aplicações, nossos programas em containers. Nesse tempo era rodado em virtual machines. A gente virtualizava um sistema operacional e colocava ele no data center e colocava teu programa lá para rodar com o sistema operacional virtualizado. Só que aí surgiu um problema com isso. Então, vem comigo, eu vou te mostrar um pouquinho mais sobre isso. Imagina que você era a aplicação aqui, ó, rodando tua aplicação, esse círculozinho aqui, e você precisava virtualizar um sistema operacional. Então, você precisava desse quadrado. Vamos dizer que esse quadrado seja o teu sistema operacional aqui, tá? Esse sistema operacional vai ter libs e tudo que você precisa para esse círculozinho que é o seu programa rodar. Só que o que o pessoal identificou? Às vezes a tua aplicação não precisava de todo o sistema operacional, de todas as libs que ele trazia junto com ele para rodar uma única aplicação. Então, surgiram os containers, aplicações, sistemas operacionais mais reduzidos, com só o que você precisa, uma virtualização menor ainda da virtualização do sistema operacional. Beleza, Mário, então a gente tinha um sistema que era virtualizado, baseado no sistema operacional, mas a nossa aplicação não precisava de tudo isso. Então a gente fez uma nova virtualização, com só o que você precisa para rodar a sua aplicação, se baseando no sistema operacional. Então isso em si é containers, mas não resolvia ainda mais o nosso problema. Então por que o Kubernetes é útil, né? Nesse sentido, a gente resolveu esse problema, mas aí surgiu outros problemas. Bom, surgiu um problema que seria o seguinte: imagina que você está rodando a sua aplicação em uma virtual machine, uma VM, e dentro dessa VM a gente consegue compactar uma nova virtualização, que seria o container. Seria uma virtualização de um sistema operacional dentro dele mesmo, usando só as bibliotecas que você precisa, as coisas que o sistema operacional precisa. Então vamos supor que eu tenho mais de uma VM, tenho 3 VMs, certo? E cada VM dessa tem 2 containers, 3 containers, e chega a ter algumas com 4 containers, tá? Cada container desse tem que ter uma aplicação rodando. E digamos que eu tenho uma réplica da nossa aplicação que está rodando e essa outra réplica está em outra VM. Então, como é que eu faço para eu manter a igualdade desses containers? E outro problema também que acontece é que se esse container morrer ou parar de funcionar, o que eu preciso fazer para ele voltar? Em si, os containers runtimes que a gente tem no mercado, eles não conseguem fazer isso automaticamente. Então a gente precisa de quem? Um orquestrador, alguém que controla tudo isso daqui e não deixa os containers morrer, traz essa conectividade de rede entre as VMs com os containers. Então a gente precisa de um orquestrador de containers. Bom, talvez você esteja com dúvida. Basicamente, o Kubernetes ele serve para orquestrar containers, fazer uma rede interna entre várias VMs para que consiga ele vai conseguir controlar vários containers que estão separados entre essas VMs, não deixando eles morrerem, não deixando eles terem um estado específico, então a quantidade de réplicas que você quer para determinada aplicação, determinado container, e faz uma série de virtualizações e abstrações que, bom, isso vai ser assunto para outro vídeo, né? Mas o que você deve entender agora? A gente entendeu que o Kubernetes serve para modificar e manter esses containers rodando e funcionando perfeitamente. Ele era um projeto do Google, né? Borg, que ele veio e se tornou um projeto open source, hoje sendo cuidado pela CNCF, né? Um baita projeto open source que é acolhido aí pela comunidade. Você deve estar se perguntando, beleza, entendi o que o Kubernetes faz, né? Mas
como é que ele funciona, como é que ele é feito, de onde que ele vem, o que que ele come. Então, vou te explicar mais ou menos, bem resumidamente, como que é a arquitetura do Kubernetes. Bom, o Kubernetes, primeiramente, ele tem o Control Plane. Control Plane, eu vou botar como CP aqui. Ele é o cara que vai ser a máquina principal, vamos dizer assim, a VM principal que vai estar o Control Plane. Ele vai ter a API do Kubernetes rodando, né? O que é essa API do Kubernetes? Ele é uma API que recebe as requisições de tudo que precisa ser feito no cluster. Então, é o Kube API. Então, botar o Kubernetes na frente e a API. Esse Kube API ele vai ser responsável por todas as requests que chegarem nessa API, ele vai processar e enviar para outros componentes que estão dentro da arquitetura do cluster para realizar alguma ação, tá? E aí, além do Kube API, a gente tem outro Control Manager. Vou botar um CM aqui. Control Manager, ele é responsável por pegar e deixar o estado de controladores dentro do cluster. Mário, o que é controlador? Calma, não fica querendo conhecer todos os conceitos do Kubernetes, não dá para aprender num vídeo só. Mas, por exemplo, um deployment, ele é um tipo de controller. Então ele controla, ele é o gerenciador desses controllers. O que é um deployment, Mário? Um deployment é uma abstração para você rodar um pod. O que é um pod, Mário? Um pod é uma abstração para você rodar um container. Então, basicamente, ele vai controlar todos esses carinhas, tá? E aí, deixa eu apagar aqui, porque não vai dar espaço de colocar o resto. Tem o schedule. Então, a gente tem o schedule, vou botar CD aqui, não vai caber. O schedule, ele vai ser responsável por fazer agendamentos de containers, né, de pods, da abstração dos containers, para dentro de alguma VM, né, um node, é como se chama, né, as VMs quando a gente está falando de arquitetura de Kubernetes. Então, a gente já fala do jeito certo, node. Então, se ele está aqui, eu preciso fazer com que os containers eles entram em nodes específicos. Então, eu preciso de toda uma estrutura aqui, de toda uma lógica e uma inteligência para levar os meus containers para o node específico que eu tiver dentro do cluster, né? A gente pode ter vários nodes dentro do cluster. Node 3, Node 2, esse aqui é o Node 1, que é o Control Plane. E aqui são os workers, né? Aqui são os workers. E aqui seria o outro worker. Fazem parte do cluster, né? Fazem parte do cluster e eu posso ter vários containers aqui, tá? E aí, além disso, dentro de cada worker desse, a gente tem um kubelet, né? Deixa eu botar aqui certinho. Pera aí. O que é o kubelet, gente? O kubelet ele serve para manter o estado do container na ordem que ele precisa estar. Ele precisa estar rodando, ele precisa estar respondendo, ele precisa estar na quantidade certa. Se tiver alguma coisa fora de ordem, fora do estado que ele precisa estar, o kubelet vai mandar uma solicitação para o Kube API Server e o Kube API Server vai fazer as solicitações para o Control Manager ou fazer mandar uma solicitação para o Schedule ou fazer diretamente para os Worker Nodes, né? Então, essa é a arquitetura do Kubernetes, bem simplificada, bem resumida. Tem muitos outros componentes que tem o Kubernetes, mas basicamente ele é uma aplicação rodando em Go com vários outros componentes, vários outros binários que servem para controlar o estado de containers, controlar toda essa orquestração de containers dentro de nodes, VMs, virtual machines, dentro de uma rede de outras VMs. Bom, vamos para o que realmente importa, né? Vamos botar a mão na massa. Para a gente começar a usar o Kubernetes, a gente pode começar usando uma virtualizaçãozinha usando o próprio Docker, que é o Kind. Vou botar aqui na tela para vocês o site que a gente pode estar entrando,
que é o site do Kind, vai estar na descrição do vídeo também. E o que o Kind faz? O próprio nome dele está falando, é Kubernetes in Docker, então ele virtualiza o Kubernetes no próprio Docker, mas vai ser bem parecido, assim, quase completamente igual, vai surgir algumas diferenças, mas para você começar a testar, aí dentro da sua máquina, é muito legal. Então, após você fazer o download do Kind, a gente já pode fazer algumas operações com ele. Uma delas é fazer o Kind Create Cluster. Se você rodar o comando Kind Create Cluster, você vai criar um cluster novo dentro da sua máquina. E aí, quando você criar um cluster novo, você pode dar o Kind Context. Na verdade, não o Kind Context, você pode kubectl config e mudar o seu contexto. Ele vai te dar esse output do comando para você rodar ele. E aí você vai trocar de contexto caso você esteja utilizando o kubectl para outra coisa. Ah, outra coisa, né? Senão já ia me esquecendo. Você precisa ter o kubectl instalado na sua máquina. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo como que você pode instalar o kubectl. É bem simples, é só rodar alguns comandinhos, você já vai estar o kubectl instalado, tá? Após isso, você vai dar o kubectl contexto para botar o contexto dentro do seu kubeconfig e conseguir acessar o seu cluster Kind, que você acabou de criar com o Kind Create Cluster. Para usar o kubectl é muito simples, é só dar o kubectl get pods, por exemplo, que você não vai ter nenhuma resposta, porque você não tem pod nenhum criado. Mas se você quiser ver os pods que já foram criados, por exemplo, kubesystem, que são toda a arquitetura do Kubernetes, ele precisa desses componentes para estar rodando, ele vai rodar em pods, no caso, você pode dar o kubectl get pods -a maiúsculo. E aí você vai ver todos os pods que estão rodando dentro do seu cluster. O kubectl é muito simples, é um comando também, uma command line, que você vai estar sempre conseguindo fazer alguma modificação em um controller distinto. Lembra que a gente tem um controller manager lá dentro da arquitetura do Kubernetes? Quando você faz alguma requisição pelo seu cliente do kubectl, ele manda uma requisição para o Kube API Server. E aí de lá ele vai fazer o que ele precisa ser feito, né? Baseando no que você pediu para ele fazer. Então, aí, quando a gente manda um kubectl get deploy, tá caindo aqui, deployments -n e o nome do seu namespace, né, que é outra coisa, que é uma abstração do Kubernetes que vem um pouco do Linux, você vai conseguir pegar todos os deployments de um determinado namespace. Então você faz uma requisição para o API Server, o Kube API Server, e ele vai mandar essas informações num componente muito legal do Kubernetes, que é o etcd, onde ele guarda todas as informações. Chave, banco, chave valor. Tá? Então você consegue pegar essas informações porque as informações estão persistidas nesse banco dentro da arquitetura toda que roda o Kubernetes, né? Dentro do cluster dele. Então você pode rodar o kubectl get deployments -n para você pegar os deployments. Você pode conseguir também pegar os pods, kubectl get pods -n. Você pode fazer várias outras coisas com o kubectl. Por exemplo, você pode pegar todos os namespaces que tem no seu cluster. Por exemplo, rodando, você já deve saber que é o kubectl get ns. Pronto, você já pegou todos os namespaces que tem dentro do seu cluster. Viu que tem um padrão, né? A gente usa o comando principal, depois a gente pega o que você precisa fazer. Por exemplo, o kubectl get, eu preciso do o que eu quero pegar, né? Por exemplo, um deployment, que é um tipo de controller. Um deployment, ou um namespace, ou um pod, pode ser um pod também, pode ser um service, né? Pode ser um service, pode ser várias coisas que você vai pegando, você dá um get. A gente pode pegar... Tem outros comandos, outros subcomandos? Também tem. Além do get, tem um edit. Além do get, a gente pode usar outros comandos também. Por exemplo, a gente pode usar o kubectl delete. Vixe, tá caindo aqui.
Tô fazendo assim. Mas você pode usar vários outros subcomandos. Inclusive, eu quero saber mais quais são os outros subcomandos. kubectl -help. Você vai ver todos os subcomandos. Não? Então, você pode até dar um kubectl getNS -help, que aí você também vai ter os subcomandos desse subcomando também, né? E as suas flags você vai poder usar também, tá? Então, basicamente, o básico do Kubernetes, a arquitetura do Kubernetes é isso. A gente pode usar um command line para a gente se comunicar com o cluster. O cluster vai ter componentes para gerenciar os containers que estão dentro de várias VMs, vários nodes, tá? É basicamente isso o Kubernetes. Ele é um gerenciador de containers.